Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui para falar de algumas dicas que vão fazer você se destacar com uma boa nota de barema, que vai elevar a sua colocação no processo seletivo. Como vocês já sabem, o barema, em alguns processos seletivos, como o da PUC, fazem assim muita diferença. O barema é considerado uma das etapas mais importantes e ele pode elevar muito a sua nota e fazer com que você passe numa posição muito melhor, mesmo que você não tenha ido tão bem nas etapas tipo prova dissertativa. Então, se você tem dúvida, se você ainda não sabe direito como é um barema, você queria saber um pouco mais sobre isso, tem um vídeo completinho que eu fiz sobre o barema, tá lá no GTV e eu vou também deixar o link aqui para vocês, tá bom? Bom, mas então vamos lá, eu quero falar sobre as nossas dicas. Uma das dicas vocês podem até achar que é uma coisa meio autoajuda, meio motivacional, mas é muito importante. A dica é a seguinte, principalmente se você estiver na graduação, essa dica é para você. Mas é assim, aceite que você não vai conseguir completar tudo do barema. É praticamente impossível você preencher todos os requisitos. Mas uma boa notícia é que o barema, na verdade, ele é contado por pontos. Então, e o máximo de pontos que você pode ter é 10. Então, não necessariamente você precisa de tudo. Se você conseguir 10 sem preencher tudo, tá ótimo. Mas eu vou falar para vocês, olha só, eu passei numa colocação bem legal no processo da PUC e o meu barema não foi 10, meu barema foi 6, tá bom? E aí eu vou contar para vocês agora algumas dicas práticas, então bora lá analisar esse barema. Nós temos aqui, então, ó, o barema para mestrado, o do doutorado é diferente, ó, fica um pouco mais abaixo o do doutorado, mas vamos focar aqui no mestrado, que é o nosso público-alvo, ou seja, você. Então, nós temos aqui o barema com os itens a serem avaliados e a pontuação. A segunda dica, né? Porque a primeira foi aquela de você aceitar as limitações da sua carreira, né? Da sua trajetória. Então, a segunda dica é identificar quais são essas coisas que dificilmente você vai conseguir. E eu quero mostrar aqui para vocês quais são essas coisas. Ó, experiência docente em magistério superior na área do direito. Se você ainda está na graduação, como é que você vai ter isso, gente? Não tem como. Mestrado acadêmico concluído na área do direito ou área afim. Se você está tentando entrar no mestrado, se você está na graduação e está tentando entrar no mestrado, como é que você vai ter um mestrado acadêmico já? Difícil, né? Não vai ter jeito. Então, esse ponto aqui você não vai ter. Ó, publicação de dissertação de mestrado. Isso aqui, ó, é depois que a pessoa termina o mestrado, que ela já até defendeu a dissertação dela e ela aí publicou essa dissertação. Impossível para quem está na graduação ou para quem está querendo iniciar agora nessa carreira acadêmica. Publicação de livro científico, você teria que publicar um livro inteiro, gente. Um livro inteiro. É diferente de publicar um artigo. Nós vamos falar do artigo daqui a pouco. Um capítulo de livro. É diferente. Você teria que publicar um livro inteiro. É muito difícil um estudante da graduação, um recém-formado ou alguém que ainda não adentrou na carreira acadêmica conseguir publicar um livro inteiro. Então, esse ponto aqui também você não vai conseguir. Participação em banca de defesa de monografia. Isso aqui também dificilmente você vai conseguir se estiver na graduação, mas vou falar sobre isso um pouquinho depois. Orientação de monografia de conclusão de curso. Como que você que está na graduação vai conseguir orientar a monografia se você ainda está fazendo a sua própria monografia? Também fica complicado, concordam? Então, esse ponto aqui também você não vai ter. E o estágio de docência, porque o estágio de docência, sabe aquele monitor do professor que fica acompanhando as aulas, que eventualmente dá uma aula para o professor, que aplica prova? Esse tipo de monitor, normalmente ele é um aluno do mestrado, do doutorado, que está fazendo um estágio de docência, para ele se familiarizar melhor com a docência, para ele, porventura, virar um professor depois. Então, aqui, ó, nós conseguimos identificar já algumas coisas que são mais complicadas de você conseguir. Não são impossíveis, óbvio, mas são mais complicadas. E aí, a terceira dica, então, que eu quero dar aqui agora é o que fazer, então,
se você está na graduação. Pontos chaves para quem está na graduação. Anota aí, hein? Ó, para quem está na graduação, iniciação científica na área do direito ou área afim. Meio ponto se com bolsa, 2/10 se sem bolsa e até no máximo 2 pontos. O que é isso, gente? IC, iniciação científica na graduação, é o caminho. ProBic, PIBIC, isso tudo é iniciação científica e olha o tanto de ponto que isso dá. Se você fez 2 semestres com bolsa, você já tem 1 ponto aí de barema por conta da sua IC. Então, se você está na graduação, o projeto do PIBIC, o edital do PIBIC, fechou há pouco tempo. Tem até gente aqui, seguidor da página, que eu sei que descobriu o PIBIC por conta da página e fez a seleção. Então, assim, não perca tempo. Se você está na graduação, corre atrás de fazer uma iniciação científica. Outra coisa que conta ponto e é muito tranquilo de conseguir na graduação, ó. Monitoria de graduação em Direito. Meio ponto por monitoria até um máximo de 1 ponto. O que isso significa? Significa que se você for monitor por 3 semestres, vai contar só 2. Porque olha só, meio ponto por monitoria, e você dá uma monitoria por semestre, até um máximo de 1, significa o quê? 2 semestres. Ou 2 monitorias diferentes, né? Então, o ideal é que você faça 2 semestres de monitoria e isso é muito bom, gente. Sabe por quê? Porque a monitoria, ela vai mostrar para você um pouco como que é a dinâmica do professor, você vai ter um diálogo com o professor daquela matéria que você está dando monitoria, você vai atender os alunos, tirar dúvidas, eventualmente corrigir com eles questões de provas. Isso, para quem quer ingressar na carreira acadêmica, é importante demais. É assim, algo que vai te preparar para uma futura docência. E dá para fazer isso na graduação? Dá, é o momento de fazer isso, é na graduação. E olha só que beleza, conta ponto pro barema. Outra coisa que dá para fazer na graduação, que é a participação de seminários e congressos apresentando trabalhos ou conferência ou palestra. Isso aqui é muito importante. Apresentando, gente, apresentando você tem que ser uma das pessoas que fala naquele seminário, naquele congresso. Não adianta você se inscrever para 1 milhão de congressos na graduação achando que isso vai contar para o barema. Não vai. Esses congressos que você se inscreve para assistir, né? Que tá lá no auditório, um monte de gente, você até assina a lista de presença, você até ganha um certificado. Isso não conta para barema, não, tá, gente? Isso aí você tá ouvindo, você tá participando como ouvinte, né? Como espectador. Aqui, o que conta para o barema é: você apresentou o seu trabalho em algum lugar, fez uma apresentação oral, fez uma apresentação em formato de banner, por exemplo, aí isso vai contar, tá bom? E olha só que beleza, conta meio ponto por apresentação até um máximo de 1,5 ponto. Ou seja, dá para você participar com 3 coisas diferentes. Eu mesma consegui no meu barema 1 ponto disso, porque um seminário eu apresentei oralmente um trabalho, e no outro seminário, que era uma mostra, na verdade, eu apresentei um banner. Então, assim, isso me deu ponto no meu barema também. Isso tudo, gente, dá para fazer quando você está na graduação, tá bom? Graduandos aí de plantão, corram atrás disso. O que mais que dá para você fazer na graduação? Participação em grupos de pesquisa, que tem um registro pela faculdade, que são sediados, com registro no CNPq, que possuam como líder um pesquisador integrante de algum programa de pós-graduação em Direito. Olha só, então aquele grupo de estudos que você faz na sua faculdade, que é informal, que é só um professor ali realmente reunindo os alunos, né, que não tem um registro, esse grupo não vale. Claro, gente, que isso vale para sua vida, isso vale para o seu conhecimento, isso vale eventualmente para você conseguir publicar um artigo, mas como ponto de grupo de estudo, temos aqui algumas especificidades, que são muitas, por isso que é difícil conseguir esse ponto aqui como grupo de estudos. Ó, registro pela faculdade, registro no CNPq e líder um pesquisador de algum programa de pós-graduação. Como é que você vai descobrir isso? Gente, correndo atrás, né? Pesquisa se aquele grupo está no CNPq, dá uma olhada lá no registro, dá uma olhada no Lattes do professor, que é o coordenador daquele grupo, e aí você consegue também olhar no site dos programas se aquele professor lá está integrado ou não
no programa, né? Como professor daquele programa. Então, ó, e olha só, e vale pouco ponto, né? Assim, 0,25 décimos por grupo. Então, dá para fazer isso na graduação? Óbvio que dá. Se você quer, se você já faz parte, ótimo, corre atrás do seu certificado. Mas eu considero que isso daqui é um difícil acesso a esse ponto aqui. Primeiro, porque é um ponto muito pequeno, mas é óbvio que cada décimo faz diferença. E segundo, por conta de tantas especificidades, tá? Mas se você conseguir, excelente, parabéns para você. Aqui, o que mais que dá pra gente fazer na graduação? Olha só, publicação de capítulos de livro em área jurídica que contém ISBN. 2 pontos, gente. 2 pontos é ponto demais. Isso dá para fazer? Dá. Na graduação ainda é um pouco difícil, porque você muitas vezes não tem esse contato ainda, nunca fez. Mas o que é esse capítulo de livro? Ele é em formato normalmente de artigo e vai compor uma obra coletiva, uma obra coordenada por um doutor, por um professor vinculado a algum programa, ou até mesmo por algum órgão. Por exemplo, a OAB faz obras coletivas, o Tribunal de Justiça faz obras coletivas. E aí, como que você fica sabendo disso? Ficando de olho nesses editais, né? Eu sempre posto aqui na página, sempre. No canal do Telegram eu também posto algumas oportunidades exclusivas, mas você consegue isso, né, dando uma olhada no Google, olhando algumas plataformas que disponibilizam esses editais. Eu tento sempre trazer o mais atualizado possível para vocês, mas vocês conseguem essas informações em vários lugares. E aí, sugestão para quem está na graduação. Vá atrás daquele professor que você sabe que também leciona no programa de pós-graduação, mestrado e doutorado. Porque provavelmente esse professor, se ele não publica livros, ele conhece algum colega que publica. E ele pode te ajudar nessa interlocução, tá bom? Publicação de artigo jurídico em revista especializada da área jurídica que contém ISSN e registro no Qualis, exceto Qualis C, não considerado artigos publicados em jornais. 3 pontos, gente. 3 pontos. Isso é muito ponto. Fala sério. 3 pontos por conta de um artigo. Qualis A. 2 pontos, que também é muito bom, por Qualis B. Aqui você perceba que o Qualis B equivale ao capítulo de livro, até um máximo de 6 pontos. E aí, gente, a mesma história do livro, né? Se você está na graduação, você pode correr atrás disso? Lógico que sim. Como? Procurando esse professor que eu mencionei anteriormente. Porque um graduando dificilmente vai conseguir publicar numa revista. Principalmente por ser uma revista Qualis A e Qualis B, né, que pontua. Essas revistas, elas querem manter o Qualis delas elevado, então elas vão procurar publicar doutores. E aí, para você que é graduando, conseguir publicar com doutores, normalmente você vai conseguir publicar em revistas de Qualis B, Qualis A, eu acho complicado, de Qualis B, você vai precisar de ser coautor desse doutor. Então, o mesmo esquema de correr atrás desse professor que você admira, desse professor que você acha que pode te abrir portas. E como ficar sabendo dos editais? Da mesma maneira. Eu sempre posto aqui, né, no canal, eu sempre posto no grupo do Telegram e também, né, você consegue acessar isso por outros portais. Portal da FGV, portal da Faculdade de Mackenzie, todos esses portais também colocam oportunidades. E, gente, isso aqui é muito bom, né? Fala sério, artigo jurídico, além de contribuir para o seu Lattes, contribuir com muitos pontos para o Barema, ainda coloca você numa posição de muito destaque, de muito reconhecimento. Artigo é tudo de bom. Se você tem mais curiosidade, mais dúvidas, se você quer saber como publicar um artigo, né? Se você está muito perdido, na página tem muito conteúdo sobre isso. Eu explico sobre o que é Qualis, eu explico algumas dicas de título, contra plágio, tudo isso além do meu e-book, né? Se você tem interesse no meu e-book, né, que é como publicar artigos, para quem é assim escritor de artigos de primeira viagem, vou deixar o link dele aqui também, porque você pode adquirir o e-book e eu acho que vai ser bem legal para você, inclusive porque tem uma videoaula também super completa e tal. Então eu acho que se você tem interesse nessa parte do artigo, pode ser legal para você, tá bom? Vamos continuar então com o que os graduandos ainda podem fazer.
Aqui, ó, tem uma coisa bem legal que é até uma novidade, que é a atuação efetiva junto a órgãos colegiados de gestão acadêmica por ano de exercício. Aqui, ó, tem colegiados de graduação, que seria o quê? Diretório acadêmico, DA, DCE, tudo isso com comprovação. E aí você conversa melhor com o seu diretório acadêmico para saber como é que funciona essa comprovação e quais são as atribuições que essa pessoa tem que fazer. Eu nunca fiz parte, né, do meu DA nem do meu DCE, então eu não posso te falar como é que foi a minha experiência quanto a isso. Mas eu acho que isso aqui, ó, é bem legal para quem está na graduação ainda e está, assim, integrado nessas questões da universidade. Mais uma coisa que dá para você fazer que estiver na graduação é aqui, ó. Participação em projeto de extensão vinculado à universidade. Isso daqui também é novidade, gente. No meu Barema não tinha isso. E eu fiz parte por 2 semestres de um projeto de extensão. Era um projeto super legal, inclusive. Mas na minha época não tinha. Então, olha só, eu não pude conseguir esse meio ponto aqui, ó, por projeto, infelizmente. Mas você pode, se você ainda não fez o processo seletivo e você participou ou participa de projeto de extensão vinculado à faculdade, é ótimo. E aí, como é que você fica sabendo desses projetos? Pelo site do ProEx. O ProEx de cada universidade vai colocar os editais, o número de vagas, como que funciona. E projeto de extensão sempre é muito legal, gente, porque é uma pesquisa mais voltada para a prática, mais voltada para essa dinâmica com a sociedade. Eu acho assim que vale muito a pena, tá bom? Então, essas aqui são algumas dicas para quem está na graduação. E para quem já formou, né, já está ali, acabou de se formar, ou então já tem algum tempo de formado e quer ingressar no mestrado, tem aqui no Barema algumas coisas que só você que já formou vai poder fazer, que é, vamos lá, vamos dar uma olhada. Curso de pós-graduação lato sensu em Direito, uma área afim com no mínimo 360 horas aulas. Meio ponto na área do Direito, 2 décimos por área afim. Gente, pós-graduação lato sensu é aquela pós-especialização, que você sai com o título de especialista. Só quem já é graduado que consegue fazer. Eu tenho uma pós-graduação em Direito de Família aplicado, isso significa que eu sou especialista em Direito de Família, essa pós-graduação, então, conta como ponto sim. Então, se você já é graduado e tem uma pós lato sensu, ela vai contar no seu barema. Olha só que ótimo. Lembrando que essa pós já tem que estar concluída, porque você precisa anexar lá o seu diploma, o seu certificado. Não vale pós em curso, tá bom? E outra coisa que eu acho bom falar se você não sabe o que é isso, pós-graduação lato sensu, tem uma diferença, pós-graduação lato sensu e pós-graduação stricto sensu. A lato sensu é essa pós-especialização e a stricto sensu é o mestrado, o doutorado, né, o pós-doutorado. E aí tem um vídeo também lá no IGTV que eu falo sobre essas diferenças, sobre o que vale mais a pena dependendo do seu perfil e tal. Então, eu vou deixar o link desse vídeo aqui também para você, tá bom? Eu acho que pode ser interessante. O que mais, então, que quem já formou, já está graduado, pode pontuar de maneira simples, de maneira fácil? O seminário, né, também dá, porque normalmente os seminários, eles também recebem a contribuição de quem já está graduado, então é a mesma dica para o pessoal que está na graduação. Grupo de estudos também, mesma coisa, mesma dica. Aqui nós temos a publicação de capítulo de livro e a publicação de artigo, que também dá para ser quem está graduado, inclusive pode até ser mais fácil, né? Porque essa pessoa muitas vezes já tem o título de especialista e tal, isso pode abrir portas. E também aqui, ó, eu quero. Mas as dicas, né? Só finalizando, as dicas são as mesmas para quem está na graduação. E aqui, gente, tem uma dica especial para você que já é graduado ou pós-graduado. Esse ponto aqui do barema é um ponto fácil de você conseguir, um ponto muito legal, diga-se de passagem, e que somente quem já formou consegue, ó, que é a participação em bancas de defesa de monografia, de conclusão de curso de graduação ou de especialização, que são as defesas, né, TCC, monografia e tal, e aí você consegue participar de até, ó,
5 defesas, porque é 1/10 por defesa até um máximo de meio ponto. Meio ponto parece pouco, mas ajuda, viu, gente? Ajuda muito. E é muito legal participar de banca. Eu já participei de algumas, mais do que 5, eu acho que eu já participei de umas 10 bancas e tô com a perspectiva de participar de mais algumas bancas agora nesse próximo semestre. E é sempre muito legal, porque é um gostinho também do que é ser um professor. Né? Então, se você quer seguir na área acadêmica por essa vontade de seguir na docência, participar das bancas pode ser muito legal. E aí, como que você faz? Essas bancas eu consegui participar porque eu fiz disciplina isolada. E aí, a disciplina isolada me abriu muitas portas. Eu também já fiz um vídeo explicando tintim por tintim da disciplina isolada e o tanto de porta que ela me abriu, né? Inclusive, publicação, participação de banca, né? Aproveitamento de crédito, dar uma viajada lá no meu IGTV que você vai ver o conteúdo que eu falei sobre isso. E aí, através da minha disciplina isolada, o professor que lecionava essa disciplina, ele também lecionava na graduação e ele me convidou para fazer parte dessas bancas. Isso foi da primeira vez. Da segunda vez, como eu já tinha participado, eu já estava um pouco mais, assim, entre aspas, conhecida no meio acadêmico, e alguns alunos já me conheciam por conta da minha especialização em direito de família, eu fui convidada por alguns alunos para compor a banca deles no viés do direito de família, sabe? Era, inclusive, relacionado à mediação e direito de família, e vocês sabem, né, ou devem saber, acho que a maioria, que essa semana passada mesmo eu tive a aprovação de um artigo exatamente sobre mediação, então assim, estava super dentro da minha temática. E foi muito legal, assim, foi uma experiência muito bacana e eu consegui esse ponto no meu barema. Então, gente, essas aqui são algumas dicas para quem já terminou a graduação, né, e ainda quer correr atrás do barema. Então, pessoal, eu espero que essas dicas de dar uma olhada na pontuação do barema e mostrar mais ou menos para vocês o caminho de conseguir esses pontos para o barema possa ajudá-los, tá? Eu sei que o barema é assim muito temido por muita gente acha que não vai conseguir pontuar nada, e eu espero que com esse vídeo você tenha ficado um pouco mais aliviado e perceba que sim, você consegue sim pontuar no seu barema, tá bom? Espero que as dicas tenham sido úteis. Beijo!